Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao canal Palavras em Chamas. No vídeo de hoje, nós vamos pensar juntos a respeito do dito ato profético e as escrituras, né? Vamos pensar sobre este dom, né? E sobre a prática disso e o que as escrituras nos alertam a respeito disso, tá? Isso foi uma pergunta enviada por uma irmã aqui do canal, gostei muito da pergunta dela e imediatamente eu quis responder aqui. Então a gente vai fazer da seguinte forma: vamos fazer igual a gente está fazendo nas lives. Eu vou trazer os textos e eu e você vamos chegar às conclusões juntos, tá bom? Então aqui embaixo desse papel de parede, aqui embaixo desse papel de parede, nós temos a nossa tela de estudos e a gente vai pensar um pouco sobre o que a Bíblia diz a respeito do dito ato profético. E para começar, eu tenho aqui um comentário que eu extraí da Bíblia de Estudo John Wesley, né? Para quem não sabe, eu tenho a Bíblia de Estudo John Wesley aqui em casa, tem review aqui no canal, e eu uso ela quando eu preciso consultar esses temas polêmicos assim. E eu tenho um comentário lá que eu acho que foi um comentário meio que base para a criação desse dom, né? Para a criação, não, para o desenvolvimento dessa ideia. Então, se você gosta de ir na igreja, receber uma profecia, ouvir o que o pastor revelou, ou alguma coisa assim, preste atenção no vídeo. Tá? Preste atenção no vídeo porque a gente vai explicar muita coisa interessante aqui. A gente quem? Eu e você, porque você vai ler comigo. Tá? Isso é o mais impressionante aqui do nosso canal. É eu e você trabalhando juntos pelo tema, tá? Então, olha o que está escrito a respeito de 1 Coríntios 13, versículo 2, na Bíblia de Estudo de John Wesley, tá? Esta aqui, ó, que eu mostrei para vocês, tá bom? Você pode consultar na sua Bíblia também, se você tiver ela, para você ver que eu não estou colocando nada além do que está escrito lá. Ele desmembra o texto e comenta partes do texto, né? Então ele comenta lá, ó, sobre o trecho do texto, ainda que eu tenha o dom de profetizar, a Bíblia traz a seguinte definição, de prever eventos futuros, né? Ele está dizendo assim, Paulo estava dizendo que aquele exemplo dado ali sobre profecia era, na verdade, prever eventos futuros. E esse é um dos problemas. Às vezes a gente pega esse texto aqui e acha que isto que Paulo está falando era o que acontecia na prática, mas não era, ele estava dando um exemplo, tá? E aí ele continua, e conheça todos os mistérios. Aí ele vai comentar tanto da palavra de Deus, quanto da providência de Deus, ou seja, tanto dos planos de Deus, né? Como se fosse possível conhecer os planos de Deus. Não é possível conhecer os planos de Deus. O próprio Cristo, quando esteve na Terra, disse, eu não sei quando eu vou voltar. Ele disse isso. Isso faz parte da providência de Deus, do plano de Deus. Então, algumas pessoas veem esses textos, interpretam dessa forma, acham que é possível compreender todo o plano de Deus. É claro, parte do plano de Deus, ele mesmo revela a nós, né? A Bíblia Sagrada está aí para revelar um monte de coisa a respeito da providência de Deus. Mas tudo, não. E Paulo está falando sobre tudo, né? Como se fosse possível acontecer. E toda a ciência, Paulo cita também. Aí o autor vai comentar das coisas divinas e humanas que qualquer mortal jamais tenha atingido. Esse ponto é que talvez define que John Wesley não acreditava que isto aqui era sobre adivinhar o futuro, ou sobre dizer o que vai acontecer com você amanhã, ou o que Deus fez para você e tal. Porque ele está dizendo que qualquer mortal jamais tenha atingido. Então, talvez John Wesley, que era um pentecostal, talvez ele não acreditasse que esse ato profético seja o que é visto hoje nas igrejas, tá? Ele está fazendo um breve comentário, talvez ele não creia que seja assim. Ele já está citando o que o texto fala, né? Ainda que eu tenha tamanha fé. E aí ele vai fazer outro comentário bem curto para a operação de milagres. Se não tiver amor, nada serei. Então, o problema de tudo isso é que o texto não se explica, né? Esse é um comentário que, na verdade, não comenta, né? Essa é a verdade. O comentário não te ajuda em nada. Se você lê o texto, você vai ver a mesma coisa que está escrito no comentário. Então, ele é meio que inútil, né? Não adianta você ler esse comentário aqui. Mas ele abre portas, né? Ele abre espaço para várias interpretações, a ponto de alguém achar que Paulo estava falando que era possível prever eventos futuros, né? Ou que Deus iria mesmo revelar eventos pessoais e futuros.
né? Como um ato profético, às vezes, faz também. E quando falo sobre conhecer todos os mistérios, algumas pessoas vão entender que também é literal. Mas, na verdade, isso não é literal. Paulo está dando um exemplo, né? Olha, ainda, se fosse possível prever o futuro, irmãos, se fosse possível saber de coisas que ninguém sabe, se eu não tiver amor pelo meu irmão, isso não significa nada. Então, esse é o sentido do texto. Mas, comentários incompletos, como esse aqui que você está lendo, pode fazer com que a gente crie uma outra interpretação de um texto bíblico, né? Então, esse talvez seja o problema dos atos proféticos. Então, muita gente pratica atos proféticos sem saber que, na verdade, a Bíblia não dá apoio para esse tipo de dom, né, digamos assim. Porque, na verdade, ele não existe mesmo. Mas a Bíblia diz mais sobre isso, coisas que a gente precisa ficar atento. É perigoso o ato profético para os dois lados. É perigoso para quem faz, é perigoso para quem ouve e aceita e busca, e enfim, né, e vai atrás dessas coisas. É algo perigoso. Por quê? Porque Deus, ele é um ser muito existente. Por que muito existente? Porque às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas acham que Deus não existe, né? Ou que Deus não existe completamente. Ele é mais um delírio, digamos assim, né? Por isso algumas coisas eles fazem do jeito que querem, e outras coisas menos problemáticas eles fazem do jeito que está na Bíblia. Porque no fundo parece que a nossa geração colocou na mente que Deus não é tão sério quanto a Bíblia aponta. Esse é o maior problema dessa geração. Então vamos ver o que a Bíblia fala a respeito desse ato profético a partir de agora. Eu fiz uma sequência aqui de textos onde nós vamos ler o texto e vamos entender o que está escrito. Então eu não vou trazer nada pronto, mas nós vamos continuar o texto, vamos decifrar o texto, digamos assim, né? Decifrar no bom sentido, claro. Antes de continuar, eu quero convidar você a ser membro do canal, ou a se inscrever e a curtir o vídeo e compartilhar esse vídeo, tá? Você está vendo aqui na mensagem, tá vendo? Então, não se esqueça disso aqui. Então, nós temos o primeiro texto a respeito de usar o nome de Deus, né? Porque toda vez que você profetiza, você está usando o nome de Deus, você está colocando Deus em algum lugar. Você está usando o nome mesmo de Deus. E olha que interessante, os judeus, eles não dizem o nome de Deus, sabia? Eles entendem a seriedade da coisa, mesmo não crendo em Jesus, mesmo sendo um povo que tecnicamente não tem salvação porque não crê em Jesus, eles respeitam o nome de Deus e eles não falam o nome de Deus em vão. Tem até uma menina aqui do YouTube que eu gosto muito de ver o vídeo dela, que é a Aline, em Israel com a Aline, alguma coisa assim, que quando ela foi falar o nome de Mateus, por ter o nome de Deus no nome de Mateus, ela pulou, ela não falou. Então, de tão sério que é falar o nome de Deus. Êxodo 20 vai trazer o padrão a respeito do nome de Deus. E Deus mesmo disse, não tomarás o nome do Senhor, aqui é Jeová, em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. O que o texto está dizendo para a gente? Ele está orientando, vamos escrever aqui, eu e você, está orientando a não usar o seu nome à toa. Em vão é à toa, ou de forma vazia, vazia. Vazia de quê? De significado para ele mesmo. Por que de significado para ele mesmo? Porque quando você fala que Deus mandou dizer algo que ele não mandou dizer, você está usando o nome dele à toa. É em vão, é vazio, porque ele mesmo não disse isso. Ele mesmo não mandou dizer isso. E esse é o problema. Usar o nome de Deus em vão é dizer uma coisa que ele não disse. Né? Ou é inventar uma palavra que ele não escreveu. Entende? Se eu pegasse o nome de vocês em vão, seria como se eu falasse por vocês. Entende? Fulano de tal disse que... Né? E eu invento uma história que eu quiser. Isto é usar o seu nome em vão. Né? Eu estou usando o seu nome para algo vazio. E aí eu mesmo defino o destino disso e faço do jeito que eu quiser. Este é o pecado. Então, Deus está orientando. Orientando não, né? Ordenando, porque Deus não orienta, né? Ordenando
a não usar o seu nome à toa ou de forma vazia de significado. Isso significa também que é possível usar o nome de Deus em vão. Se ele não tivesse dito isso, né, tipo, para que ele ia dizer uma coisa que não acontece? Então, o mandamento está lá porque é uma realidade. Isso traz sérias consequências. A consequência que a gente tem no próprio texto está aqui, ó. Porque o Senhor, próprio Deus, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então veja que é realmente muito sério quando alguém faz isso. Então como é que isso se aplica ao ato profético? Se eu disser para vocês que Deus mandou dizer para vocês, e na realidade ele nunca nunca tiver falado isso comigo, eu estou usando o nome de Deus à toa. Entende? Eu estou brincando com o nome de Deus. É porque o nome de Deus ele é muito mais sério do que o meu nome. Então muita gente pega o meu nome e fala coisas que eu não falei. Né? E beleza, eu não vou fazer nada com isso porque eu nem sei onde está o meu nome nesse lugar. Né? Eu sei que não está em lugar muito bom, mas o nome de Deus não é assim. Porque o nome define o caráter de Deus. E quando você fala algo que Deus não mandou você falar, e isso não acontece, você está fazendo com que Deus pareça mentiroso. Ou com que Deus pareça não conseguir cumprir o que disse. E é este o problema. O problema é que Deus sempre cumpre o que promete. O problema é que Deus é extremamente, infinitamente, perfeitamente verdadeiro. Então ele nunca diria uma coisa e nunca pediria a alguém para dizer alguma coisa e não cumpriria o que ele disse. Entende, irmãos? Então vocês viram há pouco tempo aí um falso profeta dizendo algo sobre o dia 30 de março, né? 31 de março. Eu não sei porque eu não vi. Eu não quis ver o vídeo, porque nesse caso eu penso que eu mesmo não posso buscar essas coisas, porque é algo vão, é algo vazio, então eu não quero buscar. Mas dizem que ele, no final das contas, deixou parecer que Deus tinha mentido para ele. Então, esse é o problema. E aí vocês acham, Deus não vai fazer nada com ele. Né? Por que não vai fazer nada com ele? Deus não disse que faria, Deus vai fazer alguma coisa com ele. Eu não sei o que ele vai fazer. Ele pode fazer ele se arrepender, ele pode castigar ele pode condenar ele. Por causa disso, eu não sei o que Deus vai fazer com ele. Espero que Deus faça com que ele se arrependa. Né? Mas o que o próprio Deus está dizendo é que ele não vai fazer estas pessoas serem inocentes. Ele não vai inocentar esses culpados. Então, o maior castigo é que Deus não vai considerar qualquer pessoa que faça isso como inocente. Isso é extremamente importante porque algumas pessoas vão falar, Devaí, mas eles aprenderam errado, né? E eles repetem o erro. Então, o problema é que o texto está dizendo claramente que Deus não vai ter essas pessoas por inocente. No fundo, ninguém é inocente, né, irmãos? Tem uma pessoa inocente no mundo. Essa pessoa inocente do mundo morreu e ressuscitou, né? E ninguém mais conseguiu fazer isso, porque ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Esse é o risco, esse é o perigo de ficar usando o nome de Deus à toa, em vão. Veja vários nomes da história de pessoas que nem eram cristãs e morreram, né? Porque usaram o nome de Deus em vão. Quem foi que disse que Jesus morreria, né? Ou que a banda dele era mais famosa do que Jesus? Né? O que aconteceu com essa pessoa? Quem disse que Deus morreu? O que aconteceu com essa pessoa? Olha, há consequências para aquilo que a gente faz. Entende? Há consequências para aquilo que a gente faz e mais para aquilo que a gente fala. Por isso que é muito, muito, muito importante você ter em mente que fazer esses atos proféticos, quando Deus de verdade não mandou você dizer, é se colocar na posição de culpado e pedir a Deus para que te castigue.
É esse o problema. Ah, mas o problema é só porque você é sensacionista. Não tem nada a ver comigo, não. Não vai acontecer nada comigo se você profetizar. Não vai acontecer só com você. Então eu estou falando para você ficar preparado e não para mim. Eu estou tranquilo a respeito disso aqui, tá? Mas viu a urgência? A urgência está aí. Agora, aquelas pessoas que vão atrás dessas questões, a gente não sabe como Deus vai fazer com elas, né? E eu não quero descobrir. E eu peço para que você tome cuidado também, porque talvez descobrir o que vai acontecer não seja muito bom, tá? Talvez não seja muito bom, talvez não seja tão prazeroso quanto você acha. Então, cuidado, cuidado. Mas o texto continua, né? O texto continua. Há eventos similares na Bíblia, ou seja, acontece na Bíblia atos proféticos falsos, né? Acontece na Bíblia de alguém tentar profetizar algo que Deus não mandou profetizar, como a gente vê acontecendo hoje em centenas de igrejas pentecostais, neopentecostais e continuistas, né? Não todas, eu sei, vocês vão falar, não generaliza, beleza, não todas, mas em centenas, milhares de igrejas assim, sim, já aconteceu na Bíblia, sim. Principalmente no Antigo Testamento, né? Aconteceu muito no Antigo Testamento e Jesus falou, no Novo Testamento, Jesus falou, olha, vai acontecer de novo. E Paulo falou a mesma coisa, e isso aconteceu e acontece de novo, como eles disseram. Essas são profecias reais, profecias que vieram do Espírito Santo, e você percebe que elas acontecem do jeito que foi profetizado. Mas, vamos voltar aqui, porque eu tenho o texto de Ezequiel 13 para a gente ler. E o texto é grande, mas eu vou resumir, né? Ezequiel 13, versículo 2 e 3. Só um detalhe. O texto que eu estou lendo é da Almeida Edição Contemporânea da Editora Vida, tá? Eu tenho que avisar porque eu estou usando o texto deles, né? O texto deles tem direitos autorais. O texto diz o seguinte, ó. Ezequiel, capítulo 13, versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Eu pesquisei esse termo aqui. Profetas aqui significa homens inspirados de Israel. Mas são os profetas inspirados para profetizar. É isso, né? Então, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que agora estão profetizando. Então, naquela época, havia esses ditos profetas aqui. Dizem aos que só profetizam o que vê, o seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, né? Que seguem seu próprio espírito e coisas que não viram. Vários elementos aqui acerca dos atos proféticos do Antigo Testamento. Primeira parte, eles estão profetizando o que vê o seu coração. Ou seja, eles profetizam aquilo que eles querem profetizar. Saca? Eles não estão profetizando a palavra de Deus. Não foi alguém que falou para eles, eles estão externando aquilo que eles pensam. Isso acontece muito em igrejas pequenas, né? A pessoa sabe da história de outra, vai lá e profetiza exatamente alguma coisa da história de outra pessoa, né? Ou acontece também com alguns charlatões, né? Que profetizam usando leitura fria. E leitura fria é uma técnica que funciona de forma universal. A leitura fria funciona tanto na igreja, quanto no centro de Umbanda, quanto no tarô, funciona muito no tarô. Em vários lugares, a leitura fria é muito útil para eles, né? Então, há muitos espertos usando leitura fria. E essas pessoas profetizam o que vê o seu próprio coração, ou seja, aquilo que eles querem profetizar. Tá? E hoje, especialmente hoje, a leitura fria ficou muito famosa nas igrejas, né? Ela invadiu as igrejas, porque é uma técnica de fácil aprendizado, né? E você às vezes aprende sem perceber. Esse é o problema. Né? Aí que é daquela questão, você é inocente ou culpado quando aprende uma técnica de leitura fria. Ora, Deus falou que é culpado. Então, talvez o meu papel seja esse, de te avisar que talvez você seja culpado por fazer isso, então pare de fazer isso, né? A leitura fria funciona da seguinte forma, analisando o comportamento das pessoas e as respostas que elas dão ao que a gente fala, nós vamos concluindo coisas e dizendo essas conclusões. A pessoa que tem leitura fria, ela sabe muito bem analisar a pessoa, sabe? Você consegue analisar a forma como a pessoa fala, a forma como a pessoa senta, como a pessoa dá a mão, como a pessoa gesticula. Leitura fria é algo sinistro, né? Eu não diria que é algo satânico, porque na verdade foi o homem que inventou, que desenvolveu.
Então, nesse caso, nem é Satanás que criou isso, foi o próprio homem mesmo, né? E ela ajuda a enganar muito, né? Então, este é o problema daqueles profetas. Eles profetizavam o que via os seus corações, o que eu quero. Então, eu posso profetizar para vocês alguma coisa visando o retorno que vocês vão me dar. Sabe, isso acontece muito, né? Eu faço com que vocês criem comigo um laço de profecia e um laço emocional, e assim vocês ficam dependentes da minha palavra. Este é o problema. Depois eu aprendi a fazer leitura fria e eu prometi que eu não iria fazer. E graças a Deus não consigo fazer do jeito que eu fazia na época que eu estudava. Graças a Deus. O texto continua. Diz aos que profetizam, assim diz o Senhor, ai dos profetas loucos. Né? Deus chama eles de loucos. Por que loucos? Talvez porque eles estejam mexendo com algo muito maior do que parece. São loucos. Essas pessoas não têm noção do que estão fazendo. Eles estão brincando com o nome de Deus. E a minha sensação é de que é exatamente isso que está acontecendo na igreja. Esses profetas estão brincando com Deus. Sabe, do mais novo ao mais velho. Do menos esperto até o mais esperto, estão brincando, estão tratando Deus como se fosse uma coisa que se usa para conseguir coisas, uma moeda, é isso. E Deus está dizendo, vocês só podem estar loucos, ou vocês estão loucos, né? Porque vocês não sabem o que estão fazendo, mesmo sabendo, né? Que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. E coisas que não viram. Esse é o famoso eu vi, né? Ou Deus me mostrou, ou eu tive uma visão, ou eu tive um sonho. Eu acho que são esses os termos mais usados, né? Loucos? Vocês estão loucos em falar essas coisas? E usando o nome de Deus enquanto falam essas coisas? Vocês não têm noção do que estão fazendo? Vocês estão brincando com o coração das pessoas. Não estão brincando com o dinheiro das pessoas. Vocês estão brincando com o cara que criou o céu e a terra. E ele que está dizendo, vocês são loucos. Não há outra solução para vocês. Mas não para por aí. O risco é muito maior do que parece. E se nós somos cristãos, cremos nas Escrituras, cremos na inspiração divina nas Escrituras, temos de acreditar que o que está dizendo aqui é uma verdade que será e é aplicada. E foi aplicada tanto naqueles dias, quanto no Novo Testamento, e nos nossos dias, e na volta de Jesus, como vocês vão ver a partir de agora. Então, olha lá, Ezequiel 13, 2 e 3. Filho do homem profetiza contra os falsos profetas, né? Ou contra os profetas. Houve sim profetas que disseram em nome de Deus, o que ele mesmo não havia ordenado dizer. Eles foram chamados de loucos pelo próprio Deus. E é isso aí, tá bom, só esse aqui, né? Eu posso colocar aqui embaixo assim, ó. Profetizavam coisas do seu próprio coração. E entregavam visões e sonhos que Deus não havia mostrado a eles. Eles eram os falsos profetas daquela época. Aí a minha pergunta é a seguinte: você faz isso aqui? Se você faz isso aqui, cuidado. Você está brincando com coisa maior. Eu não estou falando de você brincar com Satanás. Brincar com Deus é muito pior. É muito pior. Nós sabemos que Deus é amor, que Deus é nosso amigo, né, que Ele é nosso Pai. Sabemos que Cristo nos protege, nos ajuda, mas quando nós decidimos atacar o nome de Deus, as coisas obviamente têm que mudar. Porque senão, todo esse texto que está aqui seria uma mentira. E Deus seria o falso profeta da história. E pela história, e pelos registros, nós percebemos que, na verdade, Deus não mente.
E ele literalmente cumpre o que ele disse lá em Êxodo 20, versículo 7. Qual o destino desses falsos profetas? Seria a próxima pergunta, né? Então beleza, mas o que Deus vai fazer com essas pessoas, né? O que vai acontecer com quem usa o nome dele em vão? Olha, o próprio texto dá a resposta, e a gente tem duas respostas, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Depois disso acaba o vídeo, né? Na continuação de Ezequiel 13, Deus continua dizendo através do profeta, verdadeiro nesse caso, né? Não tiveres visão falsa e não falastes adivinhação mentirosa, percebe aqui, ó, visão falsa e adivinhação mentirosa. O que significa? Que eles diziam ter visto coisas que na verdade não tinham visto e que eles estavam adivinhando coisas que nunca aconteceriam. E nesse contexto eles agradavam o público. Tá? Esse é o contexto de Ezequiel 13. O nosso hoje varia, mas os erros são os mesmos. Visões que são falsas e adivinhação mentirosa. Por que que não aconteceu o que o profeta disse? Não é que Deus errou, é que Deus nem tinha falado. Entende? Não é que Deus falhou ou Deus mudou de ideia. Não, porque quando ele fala alguma coisa, ele faz. Ele não muda de ideia. Deus não decide fazer outra coisa em cima da hora. Se ele falou uma coisa, ele vai fazer, né? E por que não acontece? Porque, na verdade, são visões falsas e adivinhações mentirosas. A leitura fria atua muito na adivinhação sobre o que vai acontecer com você ou sobre o que aconteceu com você, tá? Então ele fala, ó, não tivestes visão falsa e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes, o Senhor diz, quando eu não falei tal coisa? É isso que Deus está dizendo? Portanto, assim diz o Senhor Deus, aqui é a profecia verdadeira, tá? Como falais falsidade e tendes visão mentirosa, eu sou contra vocês. Não é o Devaí, é Deus, é contra essas pessoas. Diz o Senhor Deus. Duas afirmações, né? Diz o Senhor Deus. É uma sentença muito mais pesada, tá bom? A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentira. Agora, ouça a sentença. A sentença é muito mais pesada. Na congregação do meu povo não estarão. Não estarão no reino de Deus. Eles não estarão congregados com o povo de Deus. Nem serão escritos nos registros de Israel. Sabe, esse povo que faz isso nem é salvo. É isso. Sabe, nem é salvo. Nem entrarão na terra de Israel. Nós estamos lendo uma profecia que de Ezequiel, tá? Essa terra de Israel, ela pode ser vista como duas coisas. O céu, literalmente, a nova Jerusalém, e o reino de Deus. E as duas interpretações são, elas combinam entre si. Deus está dizendo que essas pessoas não serão salvas. Literalmente é isso. Ele fala 3 vezes. Na minha mão, na congregação do meu povo não estarão, não serão inscritos nos registros de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor Deus. Então qual é o destino desses profetas? Eles não serão salvos. Esta é a realidade. Eles não serão salvos. Aí a gente tem que acrescentar, porque eu não posso dizer o futuro das pessoas, só Deus pode. Eles não serão salvos enquanto não mudarem de ideia, enquanto não desistirem da mentira, do engano, se arrependerem e crerem em Jesus. E quando fizerem isso, terão de mudar. Você não pode aceitar Jesus e continuar praticando esse erro, porque obviamente você ainda não aceitou. Obviamente você não mudou, nem foi convertido. Então, este é o destino desses profetas, sabe? É muito perigoso, parece uma besteira, mas olha, se você considera uma besteira, me perdoe, mas você está considerando a palavra de Deus uma besteira, e não a minha palavra, né? Eu só estou lendo, né? Esse aqui é o texto da Bíblia que você está vendo aí. Em uma frase, estes profetas não serão salvos por Deus, antes
Deus mesmo estará contra eles, assim como esteve. Esses falsos profetas no Antigo Testamento foram os pais dos... Falhou a palavra agora. Eu sei que você tem a palavra, está na sua mente aí. Bota aqui embaixo. Fariseus. São os pais dos fariseus. Jesus diz que os fariseus são filhos desses profetas aqui. Por quê? Esses profetas aqui são falsos e ainda mataram os profetas verdadeiros. Isso está, se não me engano, segundo Crônicas, no final de segundo Crônicas tem isso aqui. E Jesus cita isso lá em Mateus 23, tá? Depois dá uma pesquisada, vocês vão descobrir. Então, olha o risco que é. Parece ser uma perseguição religiosa, mas não é, irmãos. Não é. Eu não preciso perseguir vocês. Eu não preciso atrapalhar o mercado de vocês, ou o comércio, ou o trabalho de vocês, não. Deus já faz isso. A palavra dele já está aí para fazer isso. Não preciso fazer nada contra vocês, tá? O outro resultado que vocês vão ver na prática, né, que quem faz isso vai ver na prática, foi dito por Jesus em Mateus 5, Mateus 7, que inclusive será um dos temas aqui do canal. Nós estamos lendo o Sermão do Monte, eu já estou em Mateus 7, em breve eu vou chegar nesse texto aqui. Mas Mateus 7, 15 e depois 21 a 23 diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Jesus ordenando que venham até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles querem se alimentar de vocês. Eles precisam de vocês porque eles sugam o que vocês têm. Entende? E é claro, para isso eles não podem vir vestidos de lobos. Eles precisam enganar, eles precisam ser espertos para fazer isso. O falso profeta não vai entrar na sua igreja com o chifre de Satanás e uma Bíblia do diabo, não. Ele vai entrar com uma Bíblia sagrada. Ele vai entrar de terno, gravata e tudo que ele tem direito para pregar para vocês o que ele quer, porque ele quer sugar a vida de vocês. Ele depende de vocês. Sabe, isso aqui é um lobo esperto. Imagina o lobo da história dos três porquinhos. Um lobo ali é totalmente tolo, né? E os três porquinhos, só um é muito esperto, mas o lobo é extremamente tolo. Por quê? O lobo já chega tentando matar o porquinho. Ele já chega assustando o porquinho, né? E aí ele assopra a casa do porquinho, do primeiro porquinho, e o porquinho sabe quem é, então ele não vai cair na boca do lobo. E aí ele corre para outra casa. E a outra casa, apesar de ser mais forte, ela também não resiste a esse lobo, mas eles ainda fogem. E a terceira casa resiste ao lobo. Agora imagina se o lobo entrasse na casa do porquinho falando que queria ajudar ele. Falando que queria consertar a casa. Olha, eu vou te dar uma ideia para sua casa de palha. Né? Nós vamos fazer uma casa melhor para você. Nós vamos fazer uma casa igual do seu irmão que fez uma de tijolo. Né? E aí no meio dessa conversa o que acontece? O lobo come o porquinho e ele não percebe. É isso que aconteceria. Este lobo dessa história, ele é muito inteligente. Ele entra disfarçado de porquinho para comer o porquinho também. Aqui no nosso caso, ele entra disfarçado de ovelha, né? Por dentro é que ele é lobo devorador. Como é que você reconhece um lobo devorador? Pelo que ele fala, pelo que ele faz. Porque é na fala que a gente demonstra quem a gente é. Sabe, se você gosta de leitura fria, estuda as respostas das pessoas. Veja que às vezes eles se entregam nas respostas. Um lobo devorador, por mais bonito que ele fale, ele vai se entregar. Então, um falso profeta, ele, em certo momento, ele é um profetão. Né? Ele é um cara que fala coisas que têm sentido. Mas em outros momentos não, ele é estranho. Ele é diferente, sabe? E isto é um sinal de que ele é um lobo e não um profeta. O profeta de Deus, ele é profeta de Deus, da igreja, fora da igreja. O que o profeta de Deus fala é o que Deus falou. Ou seja, a Bíblia. O profeta tem prazer em entregar a Bíblia Sagrada e não aquilo que ele imaginou, ou que ele sonhou, ou que ele viu. Olha, eu sei que a gente tem muitos sonhos, né? E os sonhos são terríveis para enganar a gente. Eu já tive vários sonhos. Já tive sonhos de mim
que, tipo, eu não posso falar porque é até errado falar. Não é sonhos sexuais, não, é sonhos de profecias mesmo. Porque veio de mim, sabe? Não de Deus. E o sonho é doido para enganar a gente. É como se o sonho revelasse o nosso coração. E muita gente entende o sonho como uma profecia de Deus. Isso é um perigo, tá? Tô dizendo assim porque eu sei como é, eu sonho bastante, tenho bastante pesadelo. Eu gosto até, eu não acho ruim, eu gosto. Mas eu preciso entender que isso que eu sonho é o que eu estou pensando, é o que está dentro de mim. E não o que Deus está me dizendo. O que Deus está me dizendo está aqui, na Bíblia, né? E lendo a Bíblia eu vou entender a vontade de Deus. Ele vai falar comigo, com você, enquanto nós lemos a palavra dele. É assim que funciona, irmãos. Sempre funcionou assim. Pedro, quando pregou em Atos 2, usou a palavra de Deus. Paulo usava a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, né? E todos os apóstolos e escritores usaram a palavra de Deus. Por que alguém usaria outra palavra? Não faz sentido, né? Então eu nem respondi essa segunda aqui, mas porque a gente ainda está lendo, né? Ó. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então percebe que Jesus está contrastando alguém que fala por Deus com alguém que faz o que Deus mandou fazer. Olha que diferença, né? O que a gente fala, às vezes, não tem um som tão alto quanto as nossas atitudes. Compreende? Então, às vezes, é mais importante fazer do que ficar falando, do que ficar profetizando. Né? E se você, por exemplo, tem a mania de profetizar e viu que o seu irmão está em perigo, e ao invés de você ir lá na frente profetizar, olha, Deus me disse que você está em perigo, não. Ajude o seu irmão. Ajude ele, você vai estar fazendo a vontade de Deus, ao invés de falando, Senhor, Senhor. Essa expressão, Senhor, Senhor, aqui é de alguém que falava em nome de Deus, né? Só que ele está falando em vão em nome de Deus, como se cumpre, como foi prometido aqui. Não tomarás o nome do Senhor em vão. É isso que está acontecendo aqui na vinda de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Está falando nem todo, porque nem todo mundo que fala está falando em vão. Mas haverá aqueles que, falando em vão, não entrarão no reino de Deus. Tá? Como a gente viu o profeta dizendo aqui em Ezequiel 13. Perfeito? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Como é que você pode fazer a vontade de Deus? Você tem que fazer a vontade de Deus aprendendo ela. E você não vai aprender a vontade de Deus em sonhos, visões, profecias. Você vai aprender a vontade de Deus nas Escrituras. Lembra de Paulo falando? Muitos me dirão naquele dia, que já a vinda de Jesus, Senhor, não profetizamos em seu nome? Olha a audácia dos falsos profetas. Eles estão questionando o próprio Deus. Entende? Eles não estão nem aí para quem Deus é. Eles não estão preocupados com o que Deus tem a dizer ou o que Deus quer. Não. Eles estão preocupados com a vontade deles ainda. Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aí, muitos milagres. Né? Coisas que as pessoas perseguem todos os dias. Então lhes direi claramente, Jesus falando, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Que mal é esse? Que mal é esse? O primeiro mal é de usar o nome de Deus em vão, que é o contexto do texto. O segundo mal é o próprio pecado em si, porque essas pessoas, como diz o profeta, elas não foram salvas. Ou seja, não há santidade real, real do coração mesmo, nessas pessoas. Então, esse é o risco que você corre quando busca esses ditos atos proféticos. Eu não respondi aqui, eu vou deixar vocês responderem aqui nos comentários, porque assim vocês vão demonstrar ter assistido o vídeo.
tá? Então, você entende o problema dos atos proféticos? Ele nos leva de Mateus, de novo, a Êxodo 20. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Compreenderam o perigo agora de fazer isso? Compreenderam que vocês não estão brincando comigo, nem com o canal, nem com o pastor, nem com sei lá quem, mas com Deus. Então, o risco é de vocês. E vocês não são mais inocentes também, depois de terem visto tudo isso aqui. Tomem as decisões corretas daqui para frente. Parem de procurar essas coisas e vamos lá para o monte, né? Para o monte de folhas da Bíblia Sagrada, que é onde tem o verdadeiro ato profético. Não John Wesley, não a Bíblia de estudo, mas a palavra de Deus. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado do vídeo e compreendido o problema dos atos proféticos. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.